Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, vamos continuar falando sobre o Salmo 32. Salmo 32, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Amém. Nós temos falado, meus irmãos, sobre a misericórdia que nos assiste, a misericórdia que nos cerca, partindo do verso 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E nós expusemos durante 2 ocasiões que a misericórdia de Deus nos assiste, nos perdoando. E para falar sobre o perdão de Deus em Cristo, nós mostramos a gravidade do pecado, tomando como ponto de partida os pecados cometidos por Davi, que geraram este salmo, e para que nós pudéssemos entender a solução de Deus. Deus providencia a solução em Jesus Cristo, e isso faz parte da misericórdia de Deus. Hoje eu quero falar sobre a misericórdia que nos assiste na disciplina. Eu tomo como ponto de partida os versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meus irmãos, parece que quando as coisas caminham bem aos nossos olhos, eu não digo que as coisas estejam bem, mas elas caminham bem aos nossos olhos, é muito difícil, é quase impossível tomarmos consciência do nosso pecado. Parece que ele passa rapidamente e o máximo que nós podemos fazer é um olhar de soslaio, um olhar de lado, rapidamente, e nós não nos detemos. Afinal de contas, as coisas estão tão bem. Por vezes, as aflições são meios pedagógicos que Deus se vale para nos instruir, para nos disciplinar, acordando a nossa consciência que tem muita facilidade em se acomodar. Isso é natural a mim, a vocês, a todos nós. E é por isso que Deus muitas vezes nos disciplina para nos conduzir ao arrependimento, à confissão, encontrando assim o seu perdão. E é por isso que a disciplina é uma expressão da graça de Deus. E a situação aqui do salmista, que eu já expliquei, o contexto era bastante grave. Ele vai falar numa linguagem figurada, e é algo muito interessante, muito antes da ciência falar de doenças psicossomáticas. O salmista já nos falava sobre isso, descrevendo empiricamente o que ele sentia. Ele fala sobre a mão de Deus pesando sobre ele. A mão de Deus o comprimia dia e noite. O pecado lhe era
extremamente pesado e ele teve consciência sobre isso. No Salmo 38, que é um salmo até certo ponto gêmeo deste, é um salmo do mesmo contexto, ele diz: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. É algo curioso como um fardo vai se tornando cada vez mais pesado. É curioso também quando você começa uma viagem com uma mala leve. E essa mala é leve no início. Ou quando alguém mora naqueles predinhos de 4 andares, que não tem elevador, é muito bom caminhar cantando o primeiro andar. No segundo é diferente. No terceiro, mais ainda. No quarto, nem pensar. 1 quilo já não pesa mais 1 quilo. 1 quilo pesava, quem sabe, ao sair do carro. No quarto andar, talvez ele pese 4 quilos. A impressão que dá é que a mão de Deus pesando sobre ele era um peso que vai se avolumando. E ele fala que seus ossos envelheceram, no verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Parece que toda a sua força se desvanece. Ele está falando de uma coisa física, mas de uma origem espiritual. Hoje a ciência pode falar sobre isso, ainda que não fale de casos espirituais, mas fala de questões morais, como, por exemplo, a falta de perdão, é um exemplo, não que tenha o contexto aqui no Salmo, mas isso causa determinadas doenças, o ressentimento e a amargura. O fato é que ele sentia os seus ossos envelhecerem. A ideia é de que ele estava sendo consumido, não pela idade, mas pelos seus tormentos. Quando Davi fala dos seus ossos, na realidade ele está falando do seu corpo inteiro. O seu corpo se consome, ele envelhece, ele se desgasta. E às vezes você vê alguém assumindo determinadas funções em etapas da sua vida e fala, olha, parece que aquela função ele envelheceu. Uma vez uma filha de um colega meu falou, olha, meu pai naquela função, em poucos anos, parece que ali se passaram 10 anos, e acontece isso mesmo. O caso de Davi era um envelhecimento pela falta de confissão. É como se os seus ossos sofressem de uma osteoporose, se desgastando, ficando frágil. E eu não estou inventando isso. O conceito pode ser novo, mas a ideia está aqui. A ideia para envelhecer é uma ideia muito comum no Antigo Testamento para falar das roupas que envelhecem. E Deus fala isso positivamente, mostrando que preservou o povo no deserto e que as suas roupas envelheceram ou não envelheceram, mas também a mesma expressão para dizer que as suas sandálias não se desgastaram, é a mesma palavra. E essa palavra positivamente que Davi está dizendo, usando para os seus ossos estão se desgastando, eles estão se enrijecendo, estão prontos a quebrar. Vai ficando tão duro, que agora é fácil quebrar. É assim que o salmista se sente por causa do seu pecado. E ele fala mais, ele fala no verso 3 sobre gemidos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram, se desgastaram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. E mais uma vez ele emprega uma palavra muito forte, usada para o gemido de muita dor, usada para o gemido do leão, o rugido de um leão, dos leãozinhos, e o texto mais forte é para descrever as dores do Messias. Ele toma esta expressão que é usada para as dores do Messias, como vemos no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. É a mesma ideia, o bramido e o gemido. Esse homem, ele não tem paz. Ele está profundamente angustiado. E nós já vimos pessoas descrevendo enfermidade de outra e falando, olha, os remédios não fazem mais efeito. Ele geme de dia e de noite por uma questão física. A questão de Davi, a origem era espiritual. E ele no verso 4 usa mais uma expressão figurada. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão só aparece aqui em toda a Bíblia, a ideia de tostar.
É a linguagem figurada. Ele está se sentindo tostado. A ideia figurada é de desolado. Ele está destruído. Estio se refere a algo do sol de verão. Ele está querendo nos dizer que ele perdeu todo o frescor. Ele está se sentindo murcho, ressecado, eu diria hoje, amargo. Essas eram as consequências na sua vida. As expressões dele mostram um homem envelhecido, que nenhum tipo de cosmético poderia resolver, porque a questão não era puramente física, a questão não era genética, a questão era do seu pecado. E mais uma vez no Salmo gêmeo, o Salmo 38, ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. E a essência do pecado, meus irmãos, de Davi, foi o desprezo para com a palavra de Deus. A palavra desprezo nas Escrituras não indica nenhuma coisa má, nenhuma coisa boa, vai depender o que você despreza. No Salmo 15, por exemplo, ela é usada positivamente para alguém que despreza o réprobo. Mas a questão aqui é que ele desprezou a Deus. Ele desprezou a palavra de Deus, seguindo os seus instintos e planejando detalhadamente a morte de Urias. E quando Natã fala com ele, ele é muito corajoso, ele é muito ousado, e assim diz: por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? E desprezar é considerar algo sem nenhum valor, algo de segunda categoria, algo que nada vale. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Reparem a sutileza do texto. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Deus é muito enfático aqui. Você não matou, né? Mas matou. Você usou os amonitas, mas quem matou foi você. Vocês já viram o contexto disso. E continua aqui. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Desprezar a palavra agora significa desprezar a Deus. E tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Então, meus irmãos, o que desprezamos evidencia aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós consideramos mais importante. E o que é de mais grave, meus irmãos, é que quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós estamos desprezando o próprio Deus. E a consequência disso, meus irmãos, além desse aspecto imediato na vida de Davi, é que a sua família se dissolve. E o irônico ou trágico do texto é que a família de Davi se dissolve, atendendo, digamos assim, a uma sentença que o próprio Davi deu. Na última ocasião que nós falamos, nós dissemos que o pecado nos bestializa e que Davi perdeu a noção de um rei de Israel, um servo de Deus e um grande estadista do povo que conduziria o povo. Ele agora fica sensibilizado com a cordeirinha. Ele já não entende mais nada do reino, mas fica sensibilizado com a parábola que Natã conta para ele, de um homem que tinha uma ovelhinha que carregava no peito, para cá e para lá, bonitinha, aquela ovelhinha, e que um outro homem era rico, tinha muitas ovelhas, e este homem muito rico quis fazer média com um comerciante que chegou de viagem, e ao invés de matar a sua ovelha, uma das suas ovelhas, pegou essa ovelhinha deste homem que cuidava com muito amor e carinho e matou. E nós mostramos como Davi ficou indignado com isso. E, de fato, era motivo de indignação. Mas o contraste que eu fiz é que ele não se indignava em matar aquele homem tão honesto, tão íntegro, mas se indignava com uma ovelhinha. E a sentença que Davi deu naquele contexto em Samuel é a seguinte: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Observe o senso de justiça de Davi. É tremendo. 4 vezes.
ele perdeu depois 4 filhos. O trágico, então, é isso. A sentença que Davi deu vai cair sobre ele. 4 filhos dele vão morrer. E a morte desses filhos estão envolvidos em coisas tremendas. Primeiro, seu filho com Batseba, fruto do seu adultério, morreu com 7 dias de nascido. Ela nem abortou. Foi pior. 7 dias de nascido. O pecado veio à tona, viveu 7 dias e morreu. Mas seu filho Amnon vai estuprar a própria irmã Tamar. O seu suposto amor pela sua irmã vai se transformar em nojo posteriormente. Absalão, outro dos filhos de Davi, vai planejar a vingança. E ele vai esperar a vingança 2 anos, até que ele vai matar Amnon. Então, segundo filho, agora é morto. Absalão, outro dos filhos de Davi, planeja essa vingança e o mata. Muito bem. Davi agora passa a perseguir Absalão. Vejam agora a família. Um filho estupra a irmã. Um outro irmão quer matar este irmão e o mata. O pai quer se vingar do filho que matou outro filho e passa a persegui-lo. Imagine, meus irmãos, o caos que estava essa família. Davi passa a perseguir Absalão, que foge por 3 anos. Depois de 3 anos, Davi está mais aplacado, traz Absalão de volta para Jerusalém. E mesmo trazendo Absalão de volta, passam-se 2 anos para que se reconciliasse totalmente com seu filho. 5 anos. 3 anos fugindo, 2 anos. Depois de 5 anos, há uma reconciliação com seu filho. Parecia então que agora estava tudo bem. Mas Absalão agora começa a seduzir o povo, promovendo uma revolta em Jerusalém. E essa revolta fez com que Davi fugisse de Jerusalém com seus soldados leais. Absalão, para afrontar ainda mais o seu pai, o que ele faz? Ele vai se deitar com as suas concubinas em Jerusalém, para que todos vissem no palácio. Era uma afronta tremenda. Joabe, seu general e conselheiro, desconsiderando a ordem de Davi, mata Absalão, causando grande tristeza no rei. Mais tarde, Adonias, seu filho mais jovem. O filho mais jovem, o livro de Reis nos dá a entender com muita clareza que Davi nunca chamava a atenção dele. Dava o que ele queria. Parece que era uma espécie de compensação. Ele dava tudo o que Adonias queria. Ele é ajudado por 2 homens de confiança de Davi, Abiatar e Joabe. Ele tenta assumir o trono, desobedecendo a ordem real, porque o caminho da realeza era que Salomão fosse o rei. E este jovem agora, que acha que pode fazer o que bem entende, ele tenta tomar o reinado do seu irmão. Muito bem, o seu irmão o perdoa, assume o reinado e tudo caminha bem. Posteriormente, após a morte de Davi, Salomão, interpretando uma tentativa de golpe de Adonias, se apossar do trono, ordena sua morte. Que família miserável. Que família destruída. 4 vezes, é isso? 4 vezes. Então você vai ter 4 filhos. 4 filhos irão morrer. O caos. Davi só não presenciou o caso da morte de Adonias. Tudo mais ele presenciou. Então, meus irmãos, percebam que a disciplina de Deus é uma manifestação da sua bênção e do seu amor para com aqueles que estão em pecado. A disciplina só existe porque há pecado. E a disciplina existe porque Deus nos ama. No texto com o qual nós lemos durante o culto, foi feita uma leitura alternada, nós vimos em Hebreus: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor
corrige a quem ama e açoita, e aqui a palavra muito grave, açoitar, a todo filho a quem recebe, a quem acolhe, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, os nossos pais nos corrigiam e poderiam se enganar, como se enganam, nós podemos nos enganar, porque nós corrigimos segundo melhor nos parece. Mas aqui há o contraste. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que se não extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, a correção de Deus envolve, por vezes, o doloroso açoite e a reprovação. No entanto, a reprovação de Deus, o açoite, por mais doloroso que seja, é sempre educativa. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Mas a disciplina, obviamente, tem que haver um padrão. A ideia de algo indisciplinado é fora de padrão. Quando você vai disciplinar algo, você vai trazer para um determinado padrão. E o padrão de Deus nos é fornecido na sua palavra. Deus nos dá a sua palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é o padrão e ela nos foi concedida com este propósito também de nos ensinar, nos instruir e também nos corrigir. E a ideia bíblica de correção, entre outras, é de expor o mal para poder tratar do mal. O mal precisa ser exposto para ser tratado. E essa exposição do mal, por vezes, é extremamente dolorosa. É terrível, mas é o método de Deus para realmente sanar, para que este mal não reapareça, para que ele não fique embutido ali em efervescência oculta, sem estar aos nossos olhos, sendo percebido por nós, mas vivo, poderoso, que irá ressurgir. Então, uma ideia no texto é essa mesmo, de expor para poder corrigir. As Escrituras, elas evidenciam o nosso erro, porque as Escrituras nos falam de perfeição. É por isso que o confronto com as Escrituras, por vezes, causa um grande transtorno para nós. Sabemos que a Escritura nos consola, nos confortam, geram esperança, nos estimulam, mas também gera dor, porque mostra o padrão de Deus. As Escrituras, como um espelho, evidenciam o que está errado. E Deus mostra qual é o seu padrão e vai nos educar, vai nos instruir, vai nos corrigir para que possamos, pela graça, atingir este padrão. Então, a disciplina envolve uma repreensão. Então, a disciplina, corretamente entendida, envolve ensino e repreensão. A gente pode falar de uma disciplina de maneira formativa e corretiva. Uma disciplina formativa tem a ver com a educação cristã, com a instrução. E a corretiva é quando algo foge desse padrão e nós temos que trazer de volta. E o modelo do padrão de Deus está nas Escrituras, porque o modelo absoluto é o próprio Deus, revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão
da instrução cristã e é o padrão que Deus tem para a sua família, tem para os seus filhos. Ele faz, apesar de se equivocar em muitos momentos na sua conversa com Jó, ele tem um discernimento correto quando diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Salomão, de semelhante modo, diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Deus nos disciplina e nos cura. O outro lado da questão é que nós podemos ter o grande consolo de que quando nós retornamos a Deus arrependidos e confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar do pecado, para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. No livro de Apocalipse encontramos o mesmo conceito à igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, meus irmãos, nós somos pecadores. Nós podemos não cometer pecados como Davi cometeu, da mesma forma, mas pecamos. E Deus nos disciplina. E a disciplina de Deus é um atestado de que nós temos falhado, nós temos nos distanciado de Deus, mas ao mesmo tempo uma indicação de que Ele nos ama. O apóstolo Paulo, mais uma vez, insiste neste ponto com Tito. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. A repreensão é para nos trazer de volta. A disciplina misericordiosa de Deus nos conduz ao arrependimento. É claro que durante este processo nós nem sempre entendemos, nem sempre nos damos conta disso. É mais fácil que, pela graça de Deus, a posteriori, nós possamos olhar para trás e entender, como o salmista que nos diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mas é um ato posterior. Ele foi afligido. Ele sabia que andava errado e foi afligido. Provavelmente ele não relacionou uma coisa com outra, até que depois ele pôde entender a lógica de Deus, a lógica pedagógica de Deus em sua vida e pôde concluir: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E outra vez o salmista diz: alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Deus, meus irmãos, nos atrai para si. Deus deseja o nosso aperfeiçoamento. Agora, a mão de Deus é extremamente pesada, mas é uma mão amorosa. Davi sentiu o peso da mão de Deus, mas é uma mão amorosa. A disciplina de Deus mostra a sua insatisfação para conosco, para com o nosso pecado. Por outro lado, devido à ação do seu Espírito, leva também o homem ao arrependimento, à correção de seus atos pecaminosos. Na disciplina de Deus, Deus revela a sua justiça, o seu padrão absoluto de perfeição, e ao mesmo tempo revela o nosso pecado, a seriedade com a qual Deus julga o pecado, e Deus nos conduz, ou propõe a nos conduzir ao arrependimento. Daí a humildade necessária. Nós não devemos nos rebelar contra a disciplina de Deus, aceitá-la, nos submetendo humildemente ao fato de que pecamos, e Deus zela por nós. Deus não nos deixa livres. Deus não dá rédeas soltas a nós, porque senão cada vez mais nós nos distanciaríamos e um abismo nós chamaríamos um outro abismo e cada vez estaríamos mais distantes de Deus. E a igreja, portanto, ela deve zelar pela disciplina. A igreja, como corpo de Cristo, ela tem uma grande responsabilidade de zelar pela disciplina. A disciplina formativa e a disciplina corretiva. Formativa
cuidando da educação cristã, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos. Não há formatura na escola dominical. E a escola dominical é apenas um aspecto da educação cristã. Ela não esgota toda a educação cristã, mas é um aspecto muitíssimo importante. E a igreja zela por isso. E quando os crentes, em sua fraqueza, sentem a tentação, eles podem cair em sérios e terríveis pecados. Mas, ao mesmo tempo, a igreja, pela manifestação de Deus, pode e deve estar atento a isso. Deus, então, meus irmãos, ele se vale de pastores, se vale no sistema presbiteriano do seu conselho para cuidar da disciplina da igreja. E a igreja precisa de pastores, precisa de presbíteros fiéis e sábios para exercerem esta atividade. Às vezes nós somos sábios para muitas coisas, mas não temos sabedoria espiritual para aplicar a palavra às necessidades da igreja, inclusive esta, que no caso hoje é meu assunto de exposição, a disciplina, para que com firmeza, para que com amor, amparando-se no ensino das Escrituras, a fim de que nós possamos restaurar o irmão faltoso, a fim de que ele volte à comunhão. É neste sentido que Paulo diz a Timóteo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. A questão é, fique com debate, polêmica, está tão na moda isso na internet. Aliás, nós estamos cheios de teólogos no Brasil e poucos crentes. Então, a questão não é essa. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Reparem, o nosso trabalho é disciplinar com mansidão os que se opõem, mas nós não podemos fazer ninguém se arrepender, porque o arrependimento é o que Paulo fala aos Coríntios também, é uma concessão de Deus, mas fazendo isso com brandura, firmeza, mas brandura, para instruir. Por isso, meus irmãos, a igreja, ela não pode se omitir. E quando a igreja se omite na sua disciplina, cometendo um grave erro, Deus vai pesar a mão sobre a igreja também. E no caso do sistema presbiteriano, vai pesar a mão sobre o seu conselho. E vai pesar a mão sobre a igreja, porque é a igreja que elegeu esses oficiais para representar a igreja. Nós encontramos isto com muita clareza no Apocalipse, quando Deus fala à igreja de Pérgamo e fala à igreja de Tiatira: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, o que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Ou seja, a igreja contemporizava tudo. Era um balaio de gato espiritual. E estava tudo em paz. Era uma beleza a igreja de Pérgamo. E a igreja de Tiatira a mesma coisa. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Reparem, que igreja magnífica de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Reparem, meus irmãos, como Deus coloca em evidência, a despeito da seriedade, de um modo especial da igreja de Tiatira, um pecado grave. E para Deus destacar isso aqui na sua carta, é porque ele considerava isto severo, grave. Portanto, aqueles, por outro lado, que desprezam a disciplina, ou conscientemente ou não, trabalham em prol da decadência da igreja visível, ou reconstituindo esse conceito, aqueles que desprezam, aqueles que diminuem a importância
da disciplina na igreja estão contribuindo para a decadência da igreja, porque a igreja zela pela sua disciplina para preservar a sua santidade. Nós não podemos dar rédeas soltas às suas próprias paixões pecaminosas. Então, por vezes, nós tendemos e não percebemos a nos solidarizar com o pecado, não uma solidariedade espiritual de apoio àquele que cai e que é disciplinado, que precisa de um ombro amigo, precisa de oração, precisa de conselho. Sem dúvida, todos nós estamos sujeitos e precisamos disso. Mas isso não significa dar apoio ao seu pecado. Ser solidário dizendo, olha, todo mundo peca, isso é porque você é pobre, você é miserável, é excluído. Se fosse fulano, não seria assim. Esta, meus irmãos, não é a atitude correta da igreja. Então, também, quanto àquele que foi disciplinado, quando fica atrás de subterfúgios para minimizar o seu pecado, para arrastar outros com ele, para buscar apoio para o seu pecado, ou mostrar que seu pecado não é tão grave assim, meus irmãos, em geral essas pessoas não se arrependeram. Davi, consciente do seu pecado, diz, pequei contra ti somente. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós não queremos saber de subterfúgios, nós não queremos saber de atenuantes, nós temos a consciência de que ofendemos a Deus. Nós temos a consciência tão grave daquilo que fizemos, que atenuantes os outros podem usar para nós, mas nós não temos isso, não queremos saber disso diante de Deus. E entendam sempre, a disciplina de Deus é para nós não sermos condenados, mudando bem o que deve ser mudado. É como uma mãe que leva uma criança para uma vacina com injeção, que chora e alguém vai ficar com pena. Coitado, como é que uma mãe pode levar uma criança para levar uma agulhada? Parece uma coisa imbecil. E eu sei que esse argumento mas o é porque pessoas pensam assim. E quando alguém usa esse tipo de argumento, é porque não entende que aquela vacina é para que a criança não possa vir a morrer. A disciplina é isso também. É algo duro, mas era para que essas pessoas não sejam condenadas. A palavra de Deus nos mostra isso. Deus não quer que nós sejamos condenados. Mas nós caímos, nós pecamos. Mas Deus nos ama, Ele quer nos preservar, Ele quer nos trazer de volta. Então, aos Coríntios, Paulo ensina que a disciplina de Deus, ela é restauradora, visando a nossa salvação. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. Vejam, meus irmãos, que é algo magnífico, ainda que isso doa terrivelmente em nós, ainda que isso nos humilhe, ainda que isso seja, por vezes, desastroso para nós, no sentido de sermos autônomos, no sentido de nos sentirmos seguros, capazes. Mas é o caminho de Deus para preservar o seu povo e preservar a cada um de nós. Então, meus irmãos, eu não quero me alongar muito mais com isso. Eu quero agora pontuar algumas questões do que nós analisamos até agora. Eu quero extrair algumas lições importantes, obviamente recapitulando algumas, enfatizando outras e trazendo novas aplicações. Eu quero destacar. A primeira delas, meus irmãos, é que a essência e gravidade do pecado consistem no fato de que ele é primeira e essencialmente contra Deus. Não importa contra quem você pecou, não importa. Sempre o pecado, em primeira instância, é contra Deus, aquele que é santo e majestoso. O pecado é tão catastrófico, o pecado é tão danoso, que somente Deus pode tratá-lo adequadamente. E Deus o fez, definitivamente, enviando o seu Filho. A cruz é o tratamento definitivo de Deus contra o pecado. O segundo aspecto que eu destaco é que, sem a revelação bíblica do pecado, da sua vileza, do seu alcance e penetração, nós jamais poderíamos ter uma visão correta de quem nos tornamos ou do que somos capazes. Nós não temos ideia do que nós somos capazes. Se você tem dúvida, olhe para Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem admirável,
um homem usado grandemente por Deus e continua sendo usado por Deus, um exemplo para nós de muitas coisas, muitíssimas coisas. Mas ali está o exemplo de um homem assim, que caiu terrivelmente, e nós não somos diferentes. Terceiro aspecto é que a luta contra o pecado continuará por toda a nossa vida. Portanto, a necessidade de uma vida de arrependimento e súplica pelo perdão. O arrependimento não é apenas um ato isolado no início da vida cristã. O arrependimento é algo que se renova em nossa vida e devemos confessar a Deus os nossos pecados. No momento próprio eu vou explorar mais este assunto. Um outro aspecto, meus irmãos, é que a palavra do Senhor é útil para evidenciar o nosso pecado, evidenciar o nosso erro, mostrando o modelo, o paradigma definitivo, que é Jesus Cristo. E nele nós encontramos o padrão de Deus para nós. Um outro aspecto é que Deus nos deu a sua palavra para que, entre outras coisas, ela possa nos guiar, consolar, corrigir. A repreensão de Deus, meus irmãos, indica a nossa não conformidade com o padrão de Deus, a nossa não conformidade com a sua palavra, e revela também o seu amor por nós. Deus nos ama. Ao sermos disciplinados, entendamos isso, nós pecamos contra Deus, e ao mesmo tempo entendamos, a despeito disso, Deus nos ama. Ele se preocupa comigo. Ele deseja me preservar. Ele deseja me restaurar, porque Ele me tem como alguém que faz parte do seu povo eleito, do seu povo escolhido. Devemos, portanto, por um lado, nos entristecer com o nosso pecado e, por outro lado, nos alegrar com a repreensão amorosa do Senhor. A repreensão de Deus, conforme as Escrituras, visa a nossa restauração espiritual. Um outro ponto é que devemos pregar a palavra, entendendo que Deus convence o mundo, agindo pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra. Deste modo, a força de nossa argumentação não está em nossa sabedoria, mas sim em pregar a palavra com fidelidade e autoridade. Por isso é que Paulo fala ao jovem Tito: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É a palavra de Deus que nos conduz ao arrependimento e que nos conduz à restauração. Penúltimo ponto. Por inferência, podemos também dizer que o critério de correção de nossos filhos deve estar sempre fundamentado nos princípios bíblicos, visto ser a Escritura útil para o ensino e para a repreensão. Finalmente, a disciplina visa honrar o nome de Deus por meio de sua igreja, a qual Ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Se fracassarmos em honrar o glorioso nome de Cristo, negligenciando a responsabilidade de disciplinar os irmãos caídos, então o respeito do mundo por nós diminuirá também. Ao longo do tempo, os membros da igreja irão perder a própria confiança na igreja. Quando o comportamento ético falha em honrar a Deus, tanto o nome dele quanto seus ensinamentos são blasfemados, e o caminho da verdade, como nos diz Pedro, é infamado. Então a igreja zela por isso, cuida disso, porque faz parte de uma tarefa fundamental da igreja. E a igreja precisa ter ousadia para assim fazer, não para mostrar sua força, o seu poder, a sua superioridade, não, cumprindo a missão dada por Deus de instruir e também de corrigir em submissão à palavra de Deus. E quanto a todos nós, inclusive este que lhes fala nesta noite, devemos ter a paz conhecedora, sabedora de que Deus nos ama. Todos nós estamos sujeitos a pecados e certamente pecamos e devemos pedir perdão a Deus, usufruir do seu perdão, do seu cuidado e da sua disciplina restauradora, porque na confissão sincera e arrependida nós encontramos a paz com o nosso Deus. E isto é uma manifestação da sua misericórdia que nos cerca
que nos protege. Que Deus nos abençoe. Amém.